E atenção, todo o estado de São Paulo está em alerta para fortes chuvas e eventos climáticos. Nesses últimos dias, algumas cidades paulistas já foram atingidas pelas tempestades. Daniel Lian, chegando, vai nos trazer algumas posições que já são anunciadas pelo IMET a respeito das previsões aí dos próximos dias. É isso, Daniel Lian? É isso mesmo, Kobayashi. Mudanças significativas meteorológicas aqui no estado de São Paulo devido ao enfraquecimento do bloqueio atmosférico e também do término daquela forte onda de calor que nós observávamos aqui nos últimos dias no estado de São Paulo. Tudo isso vai dar lugar a fortes chuvas e até mesmo tempestades em diversas regiões do estado, no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira, nas regiões de Campinas, também na região de Sorocaba, assim como na Baixada Santista. Todos esses pontos aí com riscos de alagamentos e também deslizamentos de terra. A região metropolitana aqui da capital paulista também deve ser afetada, assim como a Serra da Mantiqueira. A Defesa Civil do estado de São Paulo, que está ali de prontidão, né, com seu gabinete de crise, está monitorando toda a situação e reforça para que a população acompanhe as mensagens, especialmente aquelas que vêm no próprio site da Defesa Civil ou então nos celulares. Esse acompanhamento que também é feito com essas mensagens que acabam chegando nos celulares, especialmente das regiões que devem ser mais afetadas. Mas como você bem ressaltou também, não é apenas São Paulo que vai sofrer aí com as fortes chuvas e tempestades. Outros estados também, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, são 18 estados no total, toda a região sudeste e outros estados que nós vamos listar agora para quem nos acompanha: Santa Catarina, Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre e também o Rio Grande do Sul, que acabou sendo incluído. Todas essas regiões estão sujeitas a tempestades e em algumas localidades aí com rajadas fortíssimas de ventos, assim como também até mesmo chuva de granizo. Então, essa possibilidade, né? Nós tivemos aí esse forte calor nos últimos dias e agora vai dar lugar às tempestades, os temporais que estão a caminho, viu, Kobayashi? Muito obrigado, Daniel Lian, falando ao vivo e daqui de São Paulo. Muita atenção aí, próximos dias, com todos esses alertas da Defesa Civil, temporais, ventos fortes. Fique sempre antenado aí com o que está rolando de previsão e, claro, com aqueles alertas que aparecem no celular, muito importante, né? E aí, algumas preocupações, né, senhor Alangani? Preocupação, claro, com a vida, integridade física, patrimônio e também aqui em São Paulo, quando chove, com a energia, com a Enel, com o desgaste todo que a gente vê acontecendo, além, claro, de enchentes e todo aquele caos que a gente conhece quando tem um grande temporal. Pois é, outro dia o Piperno bem levantou o dilema do paulistano, né? Se ele torce para chover porque os reservatórios estão baixos, por outro lado, ele também vai ganhar aí a falta de energia, né? Sim. Então, e aí, se ele torce para não chover, fica falta de água. Então, fica ou sem energia ou sem água. Inclusive, isso até me gerou aqui um texto na Jovem Pan. Agora, de qualquer maneira, São Paulo, a maior megalópole da América Latina, uma das cidades mais ricas do mundo, está entre as 10 cidades mais ricas do planeta, Koba, não dá para ficar sem água e sem energia. A gente está falando de uma cidade extremamente populosa e com muito dinheiro. Então, é inadmissível que São Paulo fique sem dois fatores básicos da vida cotidiana. Então, é necessário investimento em maior capacidade de reservatórios de água, maior tratamento de água, menos desperdício, porque tem muito desperdício também de água na cidade de São Paulo, utilização de água de reuso e agora, no caso da energia elétrica, que a Enel esteja preparada com contingente para situações de emergência, porque não dá mais a desculpa de que é imprevisível, porque a gente já sabe que vai chover forte, como chove forte em todo o verão paulistano. Então precisa ter capacidade operacional para atender essas demandas de urgência, de queda de energia
e melhorar o trabalho da poda de árvore na cidade de São Paulo. E aí é responsabilidade tanto da prefeitura quanto da Enel, porque a prefeitura sozinha também não consegue realizar esse serviço porque precisa da Enel para, por conta dos fios, desligar a luz, etc. Então, é necessário colocar a poda de árvore como uma questão prioritária na cidade de São Paulo. Caso contrário, o paulistano vai continuar ou sem água ou sem energia. E aí, levando em consideração que é muita gente envolvida e impactada, né, senhor Fábio Piperno? Se a gente levar em consideração a população da capital, da cidade de São Paulo, com as cidades da grande São Paulo, a gente tem aproximadamente 10% da população brasileira. É muita gente. Somadas aí capital e grande São Paulo, a gente tem quase 20 milhões de habitantes, né? É muita gente, Nelson Kobayashi, é o seguinte, né? Nesses dias aí em que saem rankings de tudo, agora no finalzinho do ano também saiu um ranking, divulgado aliás pelo IBGE, das cidades com os maiores PIBs do país, né? O PIB da cidade de São Paulo superou a casa do R$1 trilhão. E Osasco e Guarulhos estão também na lista das cidades top 10. Então, quando a gente fala da Enel como fornecedora de energia, como distribuidora, aliás, de energia elétrica aqui para cidades, para Grande São Paulo, a gente está falando de uma empresa que atende 3 das 10 cidades com os maiores PIBs do país. Então, como é que você vai, de alguma forma, negligenciar isso aí? Olha o tamanho do dano econômico que a má atuação da empresa acaba provocando. Então, isso é inadmissível do ponto de vista do atendimento à sociedade, às pessoas, né? E a gente tem muitos casos particulares, pessoas idosas, doentes, comerciantes que perdem tudo, mas, sobretudo, é muito antieconômico. Isso é contraproducente à economia. A gente está vendo, inclusive, algumas novas propostas muito interessantes. Uma delas é de que a região atendida pela Enel seja dividida em duas, para que haja 2 concessionárias prestando o serviço. E aí, naturalmente, duas concessionárias diferentes vão apresentar resultados diferentes. E aí, ao longo do tempo, você tem como cobrar de uma que, se não estiver atendendo adequadamente a população, ela vai perder para outra. Isso seria interessante, essa concorrência, esse recorte de concorrência que a gente teria na região que hoje é atendida pela Enel. Uma proposta interessante, mas depende de uma fila de burocracia aí, envolvendo legislação, envolvendo agência reguladora, que no caso seria a ANEEL, né? Não vai ser para esse ano, provavelmente.